Olá, bom dia a todos. Meu nome é Dr. César da Silva, eu sou fisioterapeuta. Eu vim falar hoje para vocês um vídeo, que eu gostaria de gravar falando algum equipamento da eletrotermofototerapia, que é equipamento da eletroterapia. Mas nós temos vários equipamentos da eletrotermofototerapia. Mas só que eu trouxe um aparelho, na verdade eu não trouxe um aparelho, Eu só vou explicar sobre esse aparelho para vocês, Que é o aparelho chamado forno de Bir. Para para que serve o aparelho de forno de Bir, Como aplicar, Como promove ele, o que ele promove, quais são as observações que você tem que observar a respeito dele, quais são os seus efeitos fisiológicos, as indicações e as contraindicações que o aparelho demonstra para nós, Então, o forno de Bir, ele é um aparelho que você posiciona no paciente, colocando em cima do paciente. Ele é como se fosse um forno. Ó, para você ver a imagem. Ó, vocês estão vendo essa imagem aqui? Então, esse aqui, ó, ele é o aparelho chamado forno de Bir. Ó, vou colocar bem aqui, ó, na imagem, assim, ó para vocês verem. Então, esse aparelho aqui que vocês estão apontando dentro para vocês, ele é chamado de forno de Bir, certo? Então, ele é um aparelho que ele aquece, a musculatura, músculo, articulação, seja, E ele é especialmente para a coluna também, e ele ajuda no processo inflamatório, Ele ajuda a diminuir a inflamação. Então, eu vou explicar para vocês como que é a aplicação desse aparelho, Você posiciona esse aparelho no paciente, deixa lá posicionado no paciente. Quando você coloca esse aparelho, você tem que dar abertura aos tecidos e aos tecidos grossos, tecidos finos, tecidos grossos, para ajudar o aparelho a aquecer aquela musculatura que está inflamada, certo? Colocar numa temperatura, uma termostato, uma temperatura equilibrada, por exemplo, entre 40 a 45 graus. Dias frios, mais ou menos, é 60 graus, Por quê? Porque dias frios, o aparelho, muitas das vezes, ele não faz muito efeito, Então, precisa colocar uma temperatura do aparelho de 60 graus. A temperatura do aparelho, ele fica entre 60 a 80 graus, Se alguém for fazer o forno de Bir, ele fala assim, até quanto grau que o forno de Bir ele vai, Ele vai de 60 a 80 graus, o padrão do aquecimento desse aparelho. Quanto tempo que o paciente deve ficar nesse aparelho? Entre 20 a 30 minutos, certo? Pode ser aplicado diretamente ou uma ou duas vezes o efeito mínimo. Será necessário 2 ou 3 vezes na semana. Ou seja, para ser aplicado esse aparelho, ele tem que ter o tempo exato para ser aplicação, Se, por exemplo, se é uma semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, que é necessário, Porque para que não produza muita radiação, muito calor naquela região da temperatura corporal do paciente. Então, existe o tempo mínimo para aplicação. Eu acabei de citar aqui para vocês, beleza? Aí você pensa comigo, fala assim, doutor, mas para que serve? O que esse aparelho, o forno de Bir, ele promove, O que ele promove? Ele promove uma analgesia, Tudo que é analgesia é para tirar a dor do paciente. Ele tira a dor e imediatamente ele faz um relaxamento muscular. Ele relaxa aquela musculatura. Deu para entender? Então, o forno de Bir, a gente tem que entender
E o forno de Beer, o que ele faz para o paciente? O que ele promove para o paciente? Promove a analgesia, que é tirar a dor do paciente, e relaxar a musculatura. Entendeu? É isso que promove esse aparelho. Aí você pergunta para mim, o que mais esse aparelho você deve observar quando você aplica esse aparelho? Não encostar placa metálica ou no paciente. Por que você não deve encostar a placa metálica no paciente? Porque senão você pode queimar esse paciente. Então, é uma observação. A gente deve ter quando a gente está aplicando esse aparelho. No exemplo, eu como fisioterapeuta estou aplicando esse aparelho no paciente, então eu tenho que observar algumas partes metálicas para não encostar no paciente. Cobrir o forno, né, com um lençol, né, para não perder o meio externo, para não ter muita perda de calor, né? Então eu coloco um lençol em cima para fazer uma cobertura ali para o paciente, né? Ó, só para vocês entenderem melhor. Cobrir o forno com lençol para não perder calor para o meio externo, meio de fora. Não tocar a placa e retirar para evitar a queimadura, né? Então, por exemplo, se você você quer retirar a placa, você tenta colocar alguma coisa ali para você retirar essa placa, né, esse forno de Beer, para não provocar queimadura. Porque além de você provocar queimadura no paciente, você pode provocar queimadura em você mesmo, entendeu? É isso que é importante você entender. Sempre utilizar um lençol para retirá-lo, que eu acabei de falar para vocês, né? Retirar objeto metálico e plástico do paciente. Retirar roupas sintéticas, né? Vamos supor, o paciente vai entrar no forno de Beer, você chega para o paciente e fala assim, ó, se você tiver uma aliança, se você tiver um anel, se tiver uma pulseira, se tiver um relógio, né? Qualquer tipo de material metálico, uma cinta, por exemplo, que é a fóvea da cinta, geralmente, por ser metálico, tem que tomar cuidado, pedir para ele retirar tudo que é metálico, né? Para não provocar queimadura, entendeu? Orientar o paciente antes de ele entrar para o forno de Beer, né? Falar para ele, ó, esses aparelhos sintéticos, né? Não pode entrar no aparelho, né? Então você orienta ele antes que ele entra fazer o aparelho, beleza? Agora, quais são os efeitos fisiológicos do forno de Beer? Quais são os efeitos que ele causa no paciente, né? Por exemplo, ele vai causar vasodilatação, os vasos vão dilatar. Vai aumentar o metabolismo local, certo? Vai aumentar edema oxigenado, vai ficar mais nutriente os tecidos. Vai aumentar a eliminação de catabólicos, vai aumentar a estabilidade dos tendões, vai reduzir a resistência das articulações e vai aliviar os espasmos musculares e aliviar a dor. Então, esses são todos os efeitos fisiológicos que o forno de Beer promove. Bom, a gente orienta você, por exemplo, que está assistindo aí, que é aluno, por exemplo, da fisioterapia, está começando a fazer fisioterapia, ou você que está fazendo algo online aí, né, devido a essa quarentena do coronavírus, você está estudando aí eletrotermofototerapia e está preocupado em saber, o que eu devo saber sobre eletrofototerapia, o que eu devo entender, né? Entender essas partes, né? Sobre como aplicar o aparelho, quais são os efeitos fisiológicos, as indicações e as contraindicações do aparelho. E aí, continuando aqui, para você entender, né, quais são as indicações, a gente acabou de falar disso, então, quais são as indicações, por exemplo, do aparelho do forno de Beer? Ó,
processamento contra contratura muscular, né? Então ele ajuda no processamento de contratura muscular. Algia tendina, vértebras e musculares, doenças reumásticas e pré-cinesioterapia. Então, forno de Beer, eles são indicados para esses tipos de patologia. Paciente que tem um processo de contratura muscular, paciente que tem algia tendina ou muscular, vértebra, doenças reumásticas, por exemplo, é uma doença envolvida antes da cinesioterapia, né, que é pré-cinesioterapia, né? E aí, vem a pergunta: qual é a contraindicação desse aparelho? O que esse aparelho não pode ser aplicado? Processo inflamatório agudo. Se o paciente tiver um processo inflamatório agudo, não pode ser usado o forno de Beer. Uma hipertemia, o paciente não pode também fazer. Câncer de pele, não pode fazer forno de Beer. Tumores que não usa a área que apresenta outras áreas que pode usar, também não pode fazer forno de Beer. Distúrbios dermatológicos, também não pode. Distúrbios motores de espasmo, também não pode. Sensibilidade térmico reduzida. Exército recente. Caixa craniana, queimadura, processo hemorrágico ativo, hipertensão, cardiopatia. Então, tudo isso daí é para vocês entenderem que são contraindicados fazer forno de Beer, né? Se, por exemplo, sobre essas contraindicações que eu acabei de falar para vocês, se um fisioterapeuta aplicar num paciente sabendo que é contraindicado, ele pode piorar o caso do paciente, né? Mas a nossa intuição como fisioterapeuta, não só eu, mas como os demais que fazem parte da minha classe, a nossa função é ajudar o paciente a melhorar, não piorar, de jeito nenhum, né? Mas é importante a gente saber que as contraindicações que eu acabei de falar são essas daqui, ó. Vou deixar até um pouquinho mais além aqui para vocês observar, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo. Vocês estão vendo? Ó. Deixa eu ver. Deixa eu posicionar bem aqui, ó. Ó lá. Tudo aqui. Ó lá. Opa. Ó. Deixa eu posicionar. Aqui, ó. Ó. Contraindicação e indicação. Beleza? Então é importante que vocês entendam as contraindicação e indicação do aparelho, que eu acabei de falar para vocês no vídeo aqui. Beleza? Então, finalizando, então nós falamos um pouquinho a respeito sobre o forno de Beer, mas é importante você sempre ter na cabeça como a forma de aplicação, quais são o que o aparelho promove, quais são os efeitos fisiológicos, quais são as indicações e contraindicação. Aí você, aluno, pergunta assim, fala assim: doutor, mas para mim gravar tudo isso na cabeça é difícil. Não importa. Isso daí é difícil para gravar mesmo. Até eu também não sei tudo decorar da cabeça. Mas com o decorrer do tempo vocês vão adaptando isso daí, vocês vão pegando isso na cabeça. E quando vocês nem pensar, vocês são afiados nesse assunto, entendeu? Mas é importante você entender algumas indicação e contraindicação sobre o forno de Beer. O mais importante é saber o que o aparelho faz, né? No caso daqui ele faz analgesia, relaxamento muscular, e as indicações e as contraindicações, por exemplo, do forno de Beer que a gente falou. Se você saber isso daí, já é um início de um bom estudo, beleza? Hoje a gente falou um pouquinho sobre o forno de Beer. Prometo para vocês que nos próximos vídeos a gente vai falar de mais aparelho. Eu vou
trazer vídeos novos da fisioterapia e vou estar divulgando muito vídeo legal aí da fisioterapia, vídeo de aula de várias disciplinas, né? E quero que possa ajudar vocês alunos aí que estão fazendo aula online na casa, né, durante esse tempo aí que a faculdade está fechada, né? Por causa dessa quarentena aí. E eu falo para vocês, estou à disposição. Se alguém quer um vídeo novo falando de tal assunto, quiser deixar no comentário aí, pode deixar que eu faço um vídeo novo falando de um assunto novo, beleza? Muito obrigado, né? Uma boa aula de hoje de forno de birro. Tchau, até mais.